Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando num projeto Web Service com Spring Boot, JPA e Hibernate. A gente vai configurar nossa base de dados H2, que é uma base de dados muito utilizada em Java para poder fazer testes. Uma base de dados em memória, que ela vai rodar quando a gente rodar também a nossa aplicação. A gente vai criar também um perfil de teste para a gente rodar aqui na nossa aplicação. Existem outros tipos de perfis também, que a gente pode rodar num banco de dados específico e também para rodar lá no nosso cliente quando o nosso programa estiver em produção. A gente vai usar o JPA para poder fazer a persistência dos dados no banco de dados, que no caso aqui é o H2, e a gente vai usar o JPA também para fazer o mapeamento objeto relacional lá nas nossas entidades. Por enquanto a gente tem a entidade user lá. Para a gente poder fazer isso, a gente vai ter que seguir esse checklist aqui, ó. Primeira coisa, a gente vai usar aqui as dependências do JPA e do H2. Para poder fazer isso, a gente tem que instalar as dependências lá no POM XML. Então a gente vai vir aqui no nosso projeto, eu vou abrir aqui o POM XML, tá? E eu tenho aqui um arquivo que ele já tem as dependências, que é um arquivo que eu vou deixar disponível aí para você. Então eu vou copiar aqui, vou vir aqui então no meu projeto, vou vir aqui onde está as dependências, né? Onde eu posso instalar as dependências aqui do Spring Boot. Então, antes de fechar aqui, ó, essa seção aqui de dependências, eu vou colar as dependências aqui. Eu vou dar um Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl Shift F para indentar o código. Agora eu vou salvar e ele vai começar a fazer o download das dependências aqui para mim. Ó. Beleza, vamos continuar seguindo aqui o nosso checklist. Agora a gente vai procurar configurar o application.properties. Então vamos lá então. O application.properties, ele está aqui, ó. Ele está aqui dentro de resource, tá? Tá aqui, ó, o application.properties, ele já vem como padrão com essa linha aqui. E para a gente poder configurar, eu vou vir aqui, ó, eu vou pegar esses códigos aqui, tá? E vou jogar aqui. Vou salvar e posso fechar esse arquivo. Agora eu tenho que criar o application-test.properties. Vamos lá então. Eu vou vir aqui, ó, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? E vou colocar aqui, ó, application-test, já está o ponto properties aqui. Beleza. Configuramos. Agora eu vou clicar aqui nele. Ele criou uma cópia, né? Então eu posso apagar isso tudo aqui. Pronto. Agora eu vou vir aqui e vou colocar a configuração do banco de dados, que eu vou usar essa aqui. Vou copiar. Vou vir aqui, vou colar, tá? Tá pronto. Essa linha aqui é o driver do banco de dados que a gente vai usar. Isso aqui é a URL do banco, tá? A gente está trabalhando com JDBC, H2, é um banco de dados em memória. E o nome dele aqui é o testDB. Ele vai ter um usuário, que vai ser SA, a senha vai ser vazia. Aqui tem algumas configurações, né, do cliente, que está habilitado o console aqui para a gente poder utilizar ele, e ele vai ter aqui um path, que é o caminho H2-console, para a gente poder acessar ele no navegador. Aqui embaixo nós temos algumas configurações de JPA e SQL. Aqui nessa linha ele vai mostrar para a gente o que o JPA está fazendo aqui em formato de SQL, e aqui embaixo ele vai formatar esse SQL para ficar mais legível. Beleza? Vou fechar esse arquivo. Vamos voltar aqui para o nosso material. E agora a gente vai fazer um mapeamento JPA, objeto relacional da nossa entidade. A nossa entidade é o user, né, que a gente já criou. A gente vai transformar esse user em tabela no banco de dados. Então a gente vai vir aqui, ó. Vamos achar ele aqui. Está aqui dentro da nossa entidade, a gente tem aqui o user. Beleza? Agora aqui em cima eu vou colocar o seguinte. Em cima aqui do nome da classe eu vou ter que colocar uma anotação. Então eu vou ter que colocar aqui, ó, @entity, vou escolher esse aqui, ó, o Jakarta. Em outras versões aí do Spring Boot é javax.persistency, tá? Mas como a gente está usando a versão mais recente, é o Jakarta que a gente tem que usar. Agora eu vou colocar aqui uma outra anotação, que é o @table, tá? Porque aqui eu vou escolher aqui o nome da minha tabela lá no banco de dados. Como o user é uma palavra reservada lá no H2, eu não posso usar esse user. Então, para evitar conflito,
eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui, ó, name igual a tb user, beleza? Agora aqui eu tenho que definir a minha chave primária lá no banco de dados, então eu vou colocar aqui, ó, ID do Jakarta também, beleza? Agora eu vou ter que colocar aqui, ó, arroba generated_value. Aqui eu vou usar uma estratégia, tá? Que é o generationType.identify. Isso aqui para ser compatível com a maioria dos bancos de dados, tá? Então, como vai ser auto-incrementado esse ID aqui, então a gente precisa configurar esse primeiro atributo dessa forma aqui. Então, eu vou salvar, eu vou rodar agora esse programa, vou vir aqui em Restart, vamos ver se vai dar algum problema. A gente tem que olhar aqui no console para ver o que vai acontecer. Essa parte aqui não pode dar problema, tá? Porque se der problema é porque não vai funcionar. Parece que está tudo certo aqui, ó. Você pode ver que ele já criou a tabela TB User aqui pra gente, ó, com ID, e-mail, nome, password, fone, temos aqui a chave primária, beleza, parece que está tudo certo. Agora a gente vai ter que vir aqui no nosso navegador, a gente vai ter que colocar, ó, local host 80 barra, e a gente vai ter que colocar, deixa eu abrir aqui para vocês, esse caminho aqui, ó. Então vou copiar esse caminho aqui, ó. A barra eu já coloquei lá. Então vamos voltar aqui no navegador e vamos colar para cá. E tá aqui, ó, a nossa base de dados, tá? Com o driver dele aqui, a URL dele aqui, o usuário, a senha que é vazia. Vamos tentar conectar. Pronto, ele entrou aqui na nossa base de dados e ele criou a tabela aqui, ó, o TB User. Tá aqui, ó, com os campos. Bom, fizemos o incremento no projeto, vamos fazer um commit. Então vamos clicar com o botão direito aqui em cima do projeto, vamos acessar aqui o terminal do Git Bash. Git add ponto git commit -m, a mensagem explicativa vai ser a mensagem da aula aqui, ó, H2 database test profile JPA, H2 database test profile e JPA. Git push, vai pedir aqui a minha senha. Pronto, ele enviou para o GitHub. Vamos olhar aqui no GitHub se ele vai enviar o commit da aula. Vamos atualizar a página e está aqui o commit da aula.